Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é mais um vídeo do nosso canal. O Flamengo que se classificou para a semifinal do Campeonato Carioca, na verdade já estava classificado, simplesmente ele se certificou de garantir o primeiro lugar dentro da Taça Guanabara, obviamente conquistando a Taça Guanabara, no último sábado, após vencer o Maricá pelo placar de 5-0 numa exibição de gala. E pese o fato do Maricá ser um adversário extremamente frágil, mas o fato é que o Flamengo atuou muito bem, com uma imposição de jogo durante praticamente os 90 minutos. As peças que saíram do banco de reservas mantiveram a pegada dos titulares que iniciaram o jogo e dessa forma o Flamengo conquistou a Taça Guanabara, mais uma, a 25ª Taça Guanabara. O Flamengo tem mais Taça Guanabara do que muito clube aí que tem de campeonato estadual. O quantitativo do Flamengo de Taça Guanabara é maior do que muito clube que se diz grande em termos de campeonato estadual. Mas enfim, com a vitória, como eu já disse, o Flamengo conquistou a Taça Guanabara, garantiu o primeiro lugar e dessa forma se credenciou para disputar a semifinal do Campeonato Carioca em 2 jogos, ida e volta. O primeiro jogo com mando do rival, o segundo jogo com mando do Flamengo, e o Flamengo joga por 2 resultados iguais. O Flamengo vai encarar o Vasco no próximo sábado de carnaval, 1º de março. Jogo ainda que não tem local definido e também não tem horário. A Ferg, ela é muito competente, inclusive, né? Valoriza muito o produto final, da qual ela teoricamente oferece. Mas o fato é que Vasco e Flamengo farão o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca neste sábado de carnaval, como eu disse, dia 1º de março, com o campo ainda a ser definido e o horário também. Temos 2 opções, o Flamengo e o Vasco, na verdade o Vasco, né? Tem 2 opções. Ou o Vasco joga no Maracanã, onde ele sempre brigou para jogar nos últimos tempos, entrando até em justiça, dizendo que tem direito de atuar no Maracanã, etc e tal. Ou vai jogar no Newton Santos, no Engenhão, o estádio arrendado pelo rival Botafogo. O Vasco, que queria mandar o seu jogo em São Januário, o regulamento da Ferg, do Campeonato Carioca, não permite tal situação. Então, ou seja, o Vasco poderá jogar ou no Maracanã ou no Newton Santos. Essa definição sairá, espero que até amanhã, no mais tardar quinta-feira, para que os ingressos possam ser comercializados de forma organizada ou minimamente organizada, uma vez que organização não é muito a palavra utilizada pela Ferg e muito menos pela CBF. Mas isso é uma outra história, uma outra discussão. Mas o fato é que o Flamengo atuou contra o Maricá de uma forma muito contundente, coisa que se cobrava na temporada passada, desde a época do time do Tite, e que o Flamengo não era contundente, o Flamengo não matava a partida, não finalizava a partida. Nesse sábado, contra o Maricá, isso ficou muito claro e uma coisa muito destacável dentro desse jogo de sábado. Como eu disse, a rotatividade dos jogadores, ela manteve o nível de atuação lá em cima. O Flamengo praticamente atuou somente no campo de ataque. Para se ter uma ideia, no primeiro tempo só teve uma falta. No jogo todo foram 7 faltas somente. Por quê? Porque o Flamengo praticamente ficou com a bola o tempo todo. O adversário muito frágil, como eu já disse, que pese esse fator. Mas outros clubes aí estão passando um perrengue danado para ganhar desses clubes menores. Inclusive o rival Fluminense ganhou de 3-2 do Bangu na Bacia das Almas. O Bangu, uma equipe rebaixada, só tinha feito 2 gols da competição, fez mais 2 exatamente contra o Fluminense. E o Fluminense que vai encarar o Volta Redonda na outra semifinal, na outra perna da semifinal, esse jogo que vai rolar no domingo de carnaval. Então, Vasco e Flamengo, falta definir horário, local, para a gente saber direitinho se organizar pela questão dos ingressos que serão disponibilizados para essa partida. Hoje, uma notícia importantíssima, o Flamengo praticamente ele
recebeu a notícia de talvez, possivelmente, o maior reforço da temporada. Estamos falando exatamente dele, do atacante Pedro, o P9, como muita gente chama. Pedro, que se recupera de uma lesão gravíssima que teve no ano passado, passou por cirurgia e hoje foi liberado pelo departamento médico para trabalhar com bola, para trabalhar no campo, já se preparando, quem sabe, para entrar em campo a partir de abril, no começo do Campeonato Brasileiro. O fato é que é uma grande notícia, o Pedro se recuperando de uma forma até surpreendente para muitos. O prazo de retorno seria a partir de maio, entre maio e junho, próximo ali do Super Mundial, mas através de sua dedicação, de seu profissionalismo e também dos cuidados médicos, o Pedro se recuperou num tempo mais curto e desta forma ficará à disposição, provavelmente, do Felipe Luiz a partir do início de abril. Vamos ver aqui o que diz a matéria do GE.com, falando exatamente sobre o retorno do atacante Pedro. Matéria do Redação do GE: Pedro inicia preparação física e se aproxima de voltar a jogar pelo Flamengo. O atacante deu passo importante na recuperação de lesão no joelho. Nesta terça-feira, Pedro iniciou os trabalhos de preparação física para poder voltar a jogar pelo Flamengo. O atacante, no dia anterior, tinha sido avaliado pelo médico que operou o joelho esquerdo e recebeu o ok para esta nova etapa de recuperação. O processo de recuperação está sendo acompanhado pelo médico cirurgião Luiz Antônio Martins Vieira e pelos médicos e fisioterapeutas do clube. Em sua primeira ida ao campo, Pedro esteve acompanhado de Júnior Bezerra, preparador físico. O atacante fez exercícios de coordenação dos movimentos, trocou passes, driblou estacas fixas e até balançou as redes dos golzinhos posicionados no campo. Pedro faz também atividades de mobilidade e força com a fisioterapia. Nesse primeiro momento, no campo, a gente priorizou o condicionamento físico através de gestos técnicos como condução, finalização, ainda no golzinho. Com a resposta do atleta, a gente vai progredindo com ele. Há um planejamento semanal para o Pedro e a gente avalia a cada dia. Planeja, executa e analisa a resposta dele para ir ajustando nas sessões seguintes, explicou Diogo Linhares, preparador físico, em nota divulgada pelo Flamengo. Ainda na nota, o chefe do departamento médico de futebol do Flamengo, Fernando Sasaki, também explicou a etapa de recuperação de Pedro. Além dele, o coordenador de fisioterapia, Fábio Marcelo, relembrou o passo a passo desde a chegada do novo departamento médico do clube. Mantivemos contato constante com o Dr. Luiz Antônio Vieira, médico que operou Pedro e tem acompanhado a recuperação conosco. A resposta do jogador aos estímulos foi excelente e por isso conseguimos evoluir em sua recuperação. Cada etapa foi sendo vencida e confirmada com os testes aplicados, sempre respeitando a individualidade biológica do atleta e os conceitos de ligamentização. Ainda tem muito trabalho pela frente, pois o tempo é importante neste momento, mas a expectativa é muito boa. Então a gente vê aí o quê? Que o Pedro se recuperou num tempo menor do que aquele que era esperado e desta forma será aí liberado para atuar com bola, entrar no campo, assumir a titularidade provavelmente desse ataque do Flamengo já a partir do mês de abril, pelo menos essa é a expectativa. Vamos aguardar o desenrolar, também não adianta apressar o retorno do atacante e ele se lesionar novamente. Tem que ser feito de uma forma segura, bem pensada, bem planejada e organizada. Enquanto isso, o Flamengo volta a campo, como eu disse, no próximo sábado para encarar o Vasco na semifinal. O segundo jogo será no dia 8 de março, no outro sábado. E desta forma, o Flamengo tem tudo para sacramentar sua passagem para disputar mais uma final de Campeonato Carioca. Já peço para vocês se inscreverem no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa o like porque é importante e divulgue para os amigos e para as amigas para que o canal possa crescer ainda mais. Um forte abraço, uma boa semana, saudações rubro-negras.